E você falou de quem preocupa, né? O Águia Negra não passou da primeira fase, pela primeira vez o atual campeão não avançou para a segunda fase do campeonato estadual, fez um péssimo jogo contra o Bragantino, mostrou toda a sua deficiência, anunciou o Edson Maier agora como novo treinador, vai trazer toda uma estrutura de jogadores de fora, Leomar, e a gente sabe que a continuidade no futebol é necessária, né? Encerrou-se um ciclo vitorioso no Águia Negra, mas talvez não fosse a hora ainda de mexer, né? E vai ter dificuldade o Águia na Série D. Eu acho que sim, acho que vai ter muita dificuldade, até porque os outros times do mesmo grupo deles estão se reforçando e ele está montando uma equipe. Ele praticamente desmanchou toda essa equipe que já vinha treinando junto, já tinha até uma, não tão boa, mas já tinha uma característica de jogo definida, desmanchou tudo e vai começar agora as vésperas aí do início do campeonato. Eu acho que o tempo é pequeno, vai trazer jogadores de outras equipes, quer dizer, vai ter que costurar uma coxa de retalho em tempo recorde para fazer essa coxa durar por muito tempo sem rasgar. E a gente já viu isso no nosso campeonato. Equipes aí que se formaram às vésperas do campeonato não se deram bem durante a competição. É claro que nós torcemos para que dê tudo certo pelo time, pelo lado lá do Águia Negra e do Rio Brilhante, porque nós precisamos que o nosso futebol passe da Série D para a Série, aliás, que fique efetivamente na Série D ou até que passe para a Série C. Né? Nós precisamos ter mais representantes no futebol nacional. Mas eu vejo com dificuldade porque chegando o treinador agora, chegando o jogador agora, alguns nível técnico acima, nível físico, muita defasagem entre um e outro, para colocar todo mundo em ordem e padronizar, tanto técnica quanto fisicamente, precisa de tempo. E esse tempo não vai ter. As outras equipes estão fazendo o contrário, estão só se reforçando de uma base. O Águia está fazendo um novo time e isso pode ter problema durante a competição. Esperamos que não, que tudo dê certo, mas a própria experiência nossa aqui do Campeonato Estadual nos mostra que podemos ter esse tipo de problema. E para a gente passar a régua, a Série B aconteceu o arbitral, Leomar. É bem verdade que ainda pode acontecer muita coisa. A data final é 1º de julho, que define efetivamente as duas equipes que participarão. O que chamou atenção esta semana foi a entrevista exclusiva do Futebol na Canela com o presidente da Federação, Francisco Cesar de Oliveira, falando entre os assuntos do Operário. O Operário sequer conseguiu pagar a taxa integralmente, Leomar, da anuidade na Federação. É como se você estivesse com a sua conta de luz cortada, fosse pagar só uma parte e querer que eles religassem. Convenhamos, parece que no Galo nada mudou, Leomar. Pois é, infelizmente, né, Thiago? Infelizmente a gente vê essa dificuldade, o querer voltar de uma forma não legal e assusta. Se ele não tem o dinheiro para pagar, os recursos para pagar as taxas regulares da federação, como é que vai ficar quem vai jogar, quem vai participar da parte de formação do time, o cozinheiro, quem vai lavar roupa, quem vai transportar isso, a parte médica, campo de futebol para treinar, campo para jogar, material para se treinar, para se fazer. O que tem por trás de uma equipe de futebol envolve muito dinheiro, muitos custos. E se ele não tem o básico, como é que ele vai? Quer dizer, se ele não tem o principal, que é pagar as taxas para poder jogar, quem garante que ele vai ter condições de bancar os seus compromissos, né? Eu já acho que é melhor a gente pensar um pouco nisso e deixando de lado essa participação aí. A própria diretoria tem que pensar dessa forma, o próprio Tony Vieira, nem sei se tem mais alguém aí junto com ele, mas já é um motivo para se pensar, e o próprio torcedor e jogador, quem for jogar no time do Operário, corre sério risco de não receber. Se não tem para pagar as taxas da federação, imagine a inscrição de jogador, como é que não vai ser, né? E aí as outras equipes estão se reformulando. A Série B esse ano vai ser muito mais disputada, talvez até do que a Série A foi. Porque a Série A tinha algum time que a gente sabia que na terceira ou quarta rodada que não ia chegar. E essa Série B não. Existem prefeitos empenhados nisso. Eu conversei com o Rachioca de Nova Andradina, ele quer que o time suba porque a cidade já tem um estádio. Então ele dizendo, conversando com a gente, que olha, eu vou fazer uma boa equipe, vai levar muitos jogadores do Sene, vai levar uma boa base do Sene, inclusive o Paulo Milha deve ser o treinador de Nova Andradina.
Então vai levar alguns jogadores. E as outras equipes, o Biratã volta forte, já contratou treinador, já está mexendo com o jogador. E eu acho que vai ser um grande campeonato da Série B. E quem realmente subir vai ter condições de disputar a Série A e não cair, como aconteceu com o Corumbaense, que subiu e no outro ano caiu novamente. E para subir vai ser uma luta muito grande. Muito boa essa Série A, essa Série B, para esse segundo semestre agora. E você falou do Biratã, né, e que sirva de exemplo, né, para o Operário que hoje mora no céu ainda. O Biratã que ficou anos e anos e anos fora, sem condições, reconhecendo as suas limitações, o super time grande do Biratã, espetacular história no nosso futebol, tricampeão, time gigantesco do estado que volta agora com um projeto sério, Leomar. O Douglas Ricardo para ser anunciado, deve levar jogadores do Ivinhema para lá. Quer dizer, o Biratã é um exemplo a ser seguido pelo Galo, não? É lógico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é melhor fazer o que o Biratã fez, nem que fique por um longo ou por um tempo maior fora do cenário futebolístico de Mato Grosso do Sul, mas que quando puder voltar, volte para ficar. Porque voltar para ter esse tipo de vexame, esse tipo de erro que o Operário cometeu de não pagar jogador, de ter problemas financeiros que são inúmeros, eu acho melhor ficar de fora, se estruturar, se reformular, e aí sim, quando voltar forte, porque é um nome forte, todos os torcedores de Mato Grosso do Sul conhecem, até fora do estado também, conhecem e torcem para que o Operário ressuscite, volte a ser o grande Operário, mas não vale a pena entrar para disputar caindo pelas tabelas como está. É melhor se estruturar, ficar de fora um tempo e depois voltar, como você viu, como fez agora o Biratã. Eu acho que, inclusive, é um sério candidato a subir, a voltar para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense no próximo ano. Leomar, só um pitaco, por gentileza. Gostou da convocação do Filipão ou você levaria o Ronaldinho Gaúcho? Não, eu penso que não. Eu acho que a questão é um pouco muito mais pessoal do que técnica. Ele prefere o Bernard, por exemplo, do que o Ronaldinho. É lógico que a gente foi jogar, eu vi alguns comentários aí dizendo que é diferente para o adversário ele entrar em campo e olhar o Ronaldinho, por exemplo, como adversário, e olhar o Kaká, do que olhar o Bernard, por exemplo, que ninguém acompanha, ninguém vê. E por outro lado isso é bom, porque incentiva o jogador para responsabilidade. Na Copa das Confederações ele não foi, quem sabe, pode ser que na Copa do Mundo ele vá ser convocado. Entendeu? Eu acho que foi, na maioria das posições, a convocação foi realmente certa. Goleiro, defesa, meio campo, eu acho que está certo. A única dúvida seria colocar entre o Jadson e o Bernard pelo Ronaldinho e o Kaká. Eu senti muito a falta do Ralf, eu acho que caberia ainda o Ralf como opção ou até como titular, porque é mais de pegada, é mais de marcação e vai precisar disso. É muito técnico, um setor em que precisa ter pegada. Mas também o Fernando pode dar conta do recado, pode ser aí um novo Ralf, né? Eu acho que ficou de bom grado, sim, e não penso que a seleção brasileira vai sentir falta do Ronaldinho e do Kaká, porque tem jogadores que estão surgindo, é o caso do Bernard, que pode suprir essas faltas aí. Leomar, agradeço mais uma vez a sua participação com a gente está meio que de férias, né, nesse mês de transição entre o fim do Campeonato Estadual e o início da Série D do Campeonato Brasileiro e também do Sub-19, que a Rádio Futebol na Canela Sport MS vai cobrir com total exclusividade. E a gente conta, você que acompanha a categoria de base, porque é o futuro e a gente defende muito isso, a gente tem certeza que você vai estar nos jogos e a gente conta com a sua colaboração para o nosso trabalho, viu, Leomar? Não, eu quero, assim, poder participar, poder opinar, poder estar presente, porque eu gosto realmente dessas categorias de base, de jogos assim, porque a gente acompanhando o começo, é que a gente tem noção de quando o jogador chegar numa equipe principal, que ele pode render. Você se lembra muito bem que quando surgiu aqui o jogador do Campo Grande, eu olhando o jogo pela segunda divisão, falei, esse jogador merece estar, o Adriano, merece estar em um time melhor. Ele era o que tinha de melhor no Campo Grande. Hoje está no time de Piracicaba. Eu vi também um outro jogador de 2 irmãos do Buriti, que me pediram para que colocassem ele num time aqui de Campo Grande. Eu coloquei ele no Guaicurus. Hoje ele já foi negociado com o Corinthians Paulista. Quer dizer,
Eu gosto e a gente torce realmente para que isso aconteça, que saiam bons valores. E é sempre muito bom estar trocando essa ideia, esse conhecimento com você, com o Severo, com o Cláudio Severo, com o Fernando Blanco, enfim, com todos que compõem essa parceria do Futebol na Canela e Esporte NS, porque são pessoas mais visíveis até nos bastidores do futebol do que eu, e a gente aprende também com isso. Tá, e Leomar Ferreira, falando da classificação inédita do Naviraense, falando da Série A, da Série B do estadual, falando do Águia Negra, até da seleção brasileira que vai para a Copa das Confederações. Futebol na Canela, futebol é a nossa paixão.